Olá pessoal do terceiro semestre do curso de Pedagogia da UNEB de Lauro de Freitas, queridíssima colega Patrícia Magres, todos aqueles que nos assistem, as minhas saudações. Saudade de vocês aí, hein? Inicialmente, quero fazer uma ressalva de que não sou especialista em educação inclusiva, inclusão, essas coisas. As minhas palavras não devem ser tomadas, portanto, como verdades absolutas, mas como observações, provocações, né, minhas, construídas como professor, na minha experiência em sala de aula, na docência. Portanto, vamos começar com um samba do Adoniran Barbosa, chamado Despejo na Favela. Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e, contra o seu desejo, entregou pro seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo, assinada seu doutor. Assim dizia a petição: dentro de 10 dias quero a favela vazia e os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Meu senhor, é uma ordem superior. Não tem nada não, seu doutor, não tem nada não. Amanhã mesmo vou deixar meu barracão. Não tem nada não. Vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator. Pra mim não tem problema, em qualquer canto eu me arrumo, de qualquer jeito eu me ajeito. Depois o que eu tenho é tão pouco, minha mudança tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, como é que faz? Mas essa gente aí, como é que faz? Bom, o tema que me foi proposto foi a escola inclusiva ou exclusiva. Então, eu quero começar propondo, desculpa, uma inversão. Antes de questionarmos se a escola exclui ou inclui, devemos nos perguntar se o modelo de sociedade em que vivemos inclui ou exclui. E proponho essa mudança pelo fato de entender ser a escola parte da sociedade a que pertence e, assim sendo, tende a reproduzir a sua lógica, os seus valores, a sua ética. Então, o samba do Adoniran Barbosa, cantado por mim há pouco, lançado no final dos anos 60, mais precisamente em 69, ele já cantava a tristeza e a impotência de moradores de uma favela retirados dos seus pobres barracos, sem qualquer tipo de assistência. Mas outras canções também, muitas outras, gravadas por diversos cantores e compositores da música popular brasileira, em épocas diferentes, tratam também do mesmo tema, a exclusão dos mais pobres. Então, quem tiver ouvidos para ouvir essas canções, ouça e aprenderá sobre o Brasil. Mas, além das canções, estudos sobre o Brasil, país que paradoxalmente está incluído entre as 20 maiores economias do mundo, indicam que o processo de exclusão social por aqui é grande e que pode ser comparado aos países mais pobres. Cerca de, abre aspas aí, viu? Cerca de 50 milhões de brasileiros, o equivalente a 25,4% da população, vivem na linha da pobreza.
O maior índice de pobreza se dá na região nordeste do país, onde 43,5% da população se enquadra nessa situação. Fecha aspas. Esses dados são do IBGE e fazem parte da pesquisa Síntese de Indicadores Sociais de 2017. Ou seja, essa grande pobreza é, na sua maioria, constituída de negros. Diante disso, eu pergunto, a quem o Estado protege? A quem interessa esse modelo de sociedade? Diante desses fatos, é possível dizer que a sociedade é excludente. E, assim sendo, podemos perguntar aqui, e a escola, nesse contexto, inclui ou exclui? Primeiro, parece-me importante entendermos um ponto. Segundo Althusser, filósofo de origem francesa, ligado ao marxismo estrutural, afirma, de forma bem breve, ser a escola um dos aparelhos ideológicos do Estado. De forma ainda rápida, eu diria que os aparelhos ideológicos do Estado são aqueles que operam no sentido de unificar a diversidade. E tornar todos iguais não seria bom? Perguntaria o inocente útil. Claro que não, pois a diversidade é condição humana. Entende-se por diversidade um conjunto de diferenças e peculiaridades individuais que não se igualam, impossíveis de padronização, ainda que a sociedade tente unificá-las. Um exemplo, cada um de nós tem 23 pares de cromossomos, mas esses pares não são idênticos, uma vez que as nossas células reprodutivas selecionam bocadinhos e pedacinhos de cada um deles para fazer uma configuração nova e única. Portanto, o DNA de cada um de nós é muito parecido com os dos nossos pais, dos nossos antepassados, mas não é idêntico. Ou seja, a genética nos faz diferentes e únicos. Somos diferentes, portanto, por natureza. Somos diversos também culturalmente. Dentro do Brasil, por exemplo, falamos a mesma língua e seguimos as mesmas leis. Em tese, seríamos iguais. Entretanto, pensamos e agimos de acordo com o canto do mundo onde nascemos. Somos resultados da nossa aldeia, como diria Fernando Pessoa. Embora a língua falada seja a mesma em todo o país, por exemplo, lemos o mesmo texto com sotaques diferentes. Somos diversos ainda porque a experiência é subjetiva. Experiência, como destaca Jorge Larossa, é o resultado daquilo que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. Nesse sentido, a experiência é do sujeito, não do coletivo. Assim, quando penso na questão da diversidade, lendo o que é produzido por pessoas que estudam essa temática, como, por exemplo, Leon Gramsci, Jacete Barbosa dos Santos, entre outros, observo que o problema não está na compreensão de que as culturas apresentam traços diferenciados e de que a socialização se dá de maneiras muito distintas. Isso, em termos de discurso, parece um consenso. A questão, conforme Dídia Fernandes, abre aspas, centra-se na hegemonia de um modelo sobre o outro, onde acontece a subjugação daquele que é considerado inferior. Fecha aspas. E é isso que promove a exclusão. Então, na nossa sociedade, ainda que o discurso seja diferente, seguindo o raciocínio de Dídia Fernandes, as pessoas continuam a viver em seu meio social, sob aspas, sob a égide de uma cultura de normalidade que se desenvolve a partir de uma lógica dicotômica que divide os seres em normais e anormais, iguais, diferentes, perfeitos, deficitários.
A consequência direta dessa interpretação fracionária da realidade dos seres vem a ser a segregação e a exclusão de todos aqueles que não se encaixam nos padrões de normalidade estabelecida no contexto social. Ora, se as pessoas vivem sob a égide de uma cultura de normalidade, nos espaços onde elas atuam, certamente reproduzirão essa cultura. Ou seja, apesar do discurso, a escola continua a trabalhar na perspectiva da uniformização e tentar unificar aquilo que é condição humana, no caso a diversidade, é produzir exclusão. Mas pensemos agora sobre o termo escola. Como sabemos, esse termo vem do grego, né? Escolar, que significa, acredite se quiser você, lugar do ócio. Isso porque os gregos iam à escola em seu tempo livre, com o objetivo de refletir e de pensar. Mas quem dispunha de tempo livre na antiguidade, na antiga sociedade grega, para usufruir desse ócio? Os homens e homens não escravos. Então, pensar na Grécia era privilégio de poucos. E essa é uma das nossas heranças, para o bem e para o mal. Já no século XIX surgem, quando surgem na Europa as primeiras escolas, nos modos atuais, usufruir do ócio já não era mais o importante, o foco do trabalho. Vinculadas a instituições de caridade católicas, essas escolas ensinavam a ler, escrever, contar e principalmente ensinavam lições do catecismo. Portanto, esse modelo de escola, dominado pelas instituições religiosas até o surgimento da ciência, vai se reproduzir por aí, por esses séculos afora. No mundo moderno, com a influência do iluminismo no século XVIII, a escola passa a se responsabilizar pela transmissão do saber científico produzido historicamente. Na sociedade burguesa, a partir do século XIX, a escola vai, junto a essa reprodução do saber científico, ela vai se responsabilizar também pela produção da mão de obra. E essa escola de hoje, do século XXI, apesar dos avanços, não me parece tão diferente do século XIX. A única diferença é que produz mais informação do que conhecimento, mais opinião do que pensamento, mais trabalho do que estudo, mesmo porque vivemos em uma realidade que não contribui para o pensar, para a experiência. Nas palavras de Larosse, abre aspas, ao sujeito do estímulo, da vivência pontual, que somos nós, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo o choca, mas nada lhe acontece. Porque, por isso, a velocidade e o que ela provoca, a falta de silêncio e de memória, são também inimigas da experiência. Assim sendo, pensar, abre aspas aí, pensar é difícil, por isso as pessoas preferem julgar, fecha aspas, dizia Jung. Então, na verdade, quando somos incitados a opinar sobre tudo, o que fazemos é julgamento, pois nossa opinião geralmente baseia-se em nossos preconceitos, crenças e paradigmas. Na sociedade da informação, não temos tempo para pensar, pois precisamos mostrar nas redes sociais que estamos ocupados, informados, conectados, sabedores de tudo e felizes. Nesta farsa, terminamos por produzir um grande vazio que nos aliena, que nos conduz para o fanatismo, nos torna dono da verdade, nos faz tiranos, mas também nos deprime. Ou seja, em todos esses modelos, a meu ver, a diversidade como condição humana não é o foco. A diversidade ainda não faz parte de uma ética da vida como um valor. Por enquanto, me parece ser só um discurso. Então, nós, professores, por exemplo, quando planejamos uma aula, é possível que não nos passe pela cabeça que podem existir naquela turma cegos, surdos, dislexos, autistas, daltônicos, etc. Involuntariamente, somos conduzidos a pensar a partir de uma cultura da normalidade. E isso é reproduzir a lógica da cultura dominante. Então, arrisco-me a dizer que a escola, incluindo aí a universidade, continua sendo
um espaço mais de exclusão do que de inclusão. E para finalizar, entendo que a diversidade é uma questão política. Por isso, se a escola proposta pelo atual governo federal vingar, teremos um retorno às trevas. Então, meus amigos, minhas amigas, para encerrar, eu gostaria de cantar uma canção do Chico Buarque de Holanda, Vinícius de Moraes e Garoto, chamado Gente Humilde. É o meu modo de expressar a minha solidariedade nesse momento ao povo brasileiro. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar. Até parece que acontece de repente, como um desejo de viver sem me notar, igual a como quando eu passo num subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá uma inveja dessa gente que segue em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Na varanda flores tristes e baldias, como alegria que nem tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Obrigado a todos, felicidade e saúde e paz. Não saia de casa. Beijão.